E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, O Homem que Calculava, Malbatarran. Bom, Malbatarran, na verdade, é o pseudônimo de um professor de matemática brasileiro chamado Júlio César de Mello e Souza. Ele nasceu em 1895 e ele acabou criando esse pseudônimo porque ele queria que as pessoas realmente acreditassem que era um árabe ali que estava escrevendo, porque ele queria contar histórias. Ele tem outros livros, incluindo um pouco de cultura árabe, explicando um pouquinho de história e tudo mais, mas aí ele queria que as pessoas de fato acreditassem que era um árabe que tinha conhecimento sobre aquelas coisas ali, e não ficar um brasileiro escrevendo sobre coisa árabe que talvez ninguém desse muito crédito lá. E aí nesse livrinho aqui ele conta a história de um rapaz chamado Hankitad Maya, que um dia ele está viajando no deserto lá, isso é tipo Bagdá, século 13, alguma coisa assim, e ele encontra um senhor lá que está vestido com uma turba, uns negócios assim, e ele está meio que refletindo. E aí o rapaz, aqui o protagonista que conta a história, o narrador, na verdade, né, ele encontra esse senhor lá, conversa com ele, e esse homem se apresenta como o homem que calculava, que daí ele é um calculista, que na verdade nada mais é do que uma pessoa que faz contas. Bom, já fica avisado que esse vídeo não terá spoilers, tá? Apesar de ser um romance infanto-juvenil, ele tem uma historinha, tem um plot twistzinho lá no final, mas eu não contarei, não tem relevância para eu contar a narrativa inteira. Então vocês podem ficar tranquilos que não tem nada que estragará a experiência de vocês. O livro aqui é dividido em 34 capítulos, mais os apêndices. E aí, como eu disse lá no início, esse nosso narrador, protagonista, ele encontra esse homem que calculava, que o nome dele é Beremis Samir. E aí eles começam a andar pelo deserto para ir para a capital e tudo mais. E aí eles encontram lá meio que 3 irmãos, alguma coisa assim, que eles receberam de herança do pai, 35 camelos, e eles precisam dividir para 3 homens. Talvez alguns de vocês já devam ter visto esse problema na internet por aí, né? E aí eles estão lá quebrando a cabeça como dividir esses 35 camelos para 3. E aí o Beremis, que é o homem que calculava, ele pega o camelo do colega ali emprestado, faz a conta usando 36, e aí, né, no final, ele consegue fazer a divisão, mas aí sobra um camelo, né? Com 36, no caso, sobra 2. Daí ele diz, bom, eu devolvo esse que eu peguei emprestado do meu amigo aqui, que é o nosso narrador, e eu fico com um por ter resolvido o problema, né? Então, todos os capítulos têm algum probleminha matemático envolvido em alguma questão da história deles aqui. E aí, basicamente, eles vão andando de lugar a lugar, e aí, tem o sheik não sei quem, e aí esse sheik tá lá com um problema, então ele chega num lugar lá, o sheik tem um monte de aves e tal, e aí o Beremis, que é o homem que calculava, ele consegue calcular muito rápido, e aí chega um lá que às vezes desafia ele, quantos camelos tem no lugar, e aí o Beremis, ele diz que ele faz o cálculo com base no número de patas e orelhas, mas aí ele até percebe que tem um camelo que está sem uma orelha, né? Então daí ele fala, e aí todo mundo fica impressionado com a capacidade dele de calcular as coisas. Basicamente, todos os capítulos são esses, eles vão andando de lugar a lugar, eles vão ficando mais... O homem que calculava aqui, ele vai ficando mais famoso, né? O Beremis. Só que no meio de todas essas historinhas, desses eventos, conta-se alguma coisa histórica, né? Então tem uma parte aqui que ele começa a falar do Arquimedes. Então como é que o Arquimedes descobriu as coisas, por que ele era famoso, ele fala um pouco da Biblioteca de Alexandria. Tem uma hora que ele chega num sheik lá, que o sheik ouviu uma premonição, alguma coisa assim, de que a filha dele, ela precisava aprender matemática para poder se casar. E aí ele precisa de um calculista para ensinar ela, e daí o Beremis consegue lá, se oferece para conseguir ensinar, só que assim, ele nunca pode ver a moça, então ele está dividido por uma cortina, alguma coisa assim, onde ele não consegue ver a moça, então ele não consegue desenhar, ele só pode falar para ensinar ela, esse tipo de coisa. Tem uma hora aqui que aparece um outro personagem que ele fica meio indignado, assim, porque esse Beremis aí, esse homem que calculava, ele tá ficando muito famoso, mas isso aí não tem relevância, só ficar calculando e não ter utilidade prática, isso não serve para nada e tal. Tem uma hora que o nosso narrador aqui, o Hankitad, ele acha que esse outro personagem lá tá perseguindo eles, porque quer matar eles, alguma coisa assim. E aí no final lá tem 7 enigmas, né, que o homem que calculava ele tem que explicar, e aí meio que são
é como se fosse um desafio, né? Porque eles começam a ver se, pô, esse cara tá conseguindo fazer cada vez mais coisas, então vamos desafiar cada vez mais ele. Se ele ganhar, ele tem direito a escolher lá uma quantidade da moeda deles lá, eu não lembro qual era a moeda, ou um reino, ou se tornar alguém dentro do reino do Sheik, alguma coisa assim. Ele acaba passando pelos 7 lá, e aí tem a reviravoltazinha lá no final que eu não contarei, vocês não precisam se preocupar. E aí, no meio de todas essas histórias, todos esses eventos que eles vão passando, vai contando alguma história sobre a história da matemática e alguma coisa de costumes árabes mesmo, né? Então, ele usa vários termos árabes aqui, daí tem sempre as notas explicando o que é. Ele conta a história do cara que inventou o xadrez, né? Que daí foi um indiano, e aí aquela história que vocês já devem ter conhecido, né? Que o sheik, o rei lá, que viu o cara que criou o xadrez, falou para ele que podia escolher o que ele quisesse e tal, ele não queria dinheiro, e aí ele escolhe um grão de arroz, não lembro do que era, na primeira casa é 1, na segunda 2, na terceira 4, depois 8, 16, né, sempre com elevado ao quadrado, né, então pelo número de casas que tem no tabuleiro de xadrez, se não me engano são 64, então é 2 elevado a 64. E aí ele conta até que o rei lá, o cara que ganhou o jogo de xadrez, ficou meio ofendido, porque falou assim, porra, o cara podia escolher ouro, tudo que ele quisesse, e ele escolhe grão de não sei o que lá. E aí quando os calculistas do reino fazem o cálculo, eles falam, senhor, nós não temos como entregar toda essa quantidade de grãos. E aí o cara se vê, o rei lá, o sheik, ele se vê numa situação em que ele podia dar qualquer coisa para a pessoa, e a pessoa pedia uma coisa que ele não tinha condição de dar. Então, tipo, ele viu que ele não tinha essa capacidade também. Ele fala aqui, conta uma hora que o Eratóstenes, né, que daí foi um astrônomo, e daí ele, perguntam para ele, né, quem foi o astrônomo que um dia se matou porque não podia ver o céu, né, e aí ele conta a história do Eratóstenes, daí ele pega uma infecção no olho, e aí, por conta dele não poder conseguir mais observar o céu, ele entra lá, acho que era numa greve de fome, uma coisa assim, tipo, ele para de comer e morre de inanição. Então, em todos os capítulos tem várias historinhas assim. Lá nos apêndices daí, tem explicação para todos os desafios matemáticos, né? Então tem uma hora lá que tem que distribuir tantos jarros, garrafas de vinho, mas tantos jarros estão cheios de vinho, os outros estão só pela metade, como é que eles dividem igual para todo mundo ficar com a mesma quantidade. Vários probleminhas matemáticos assim, eu não lembro todos de cabeça, mas aí lá nos apêndices ele traz a explicação matemática, né, daquilo, como é que é o raciocínio para chegar naquilo. Tem alguns desafios, alguns probleminhas matemáticos aqui que são bem interessantes, outros não são tantos, né, principalmente aqueles 7 finais lá, né, que são tipo 7 maiores desafios para ele, assim, tem uns ali que são bem interessantes, então é legal ler a história e antes de ver a explicação dele, tentar pensar como resolver esse problema. E dentro dos apêndices também tem umas explicações ali, né, de quem são os calculistas famosos, os árabes e a matemática, porque os árabes eles foram muito importantes no desenvolvimento da matemática, principalmente em função da astronomia, né, então ele traz um pouco assim de história da matemática mesmo, só que no meio da historinha aqui do homem que calculava, não aprofunda. Alguns aspectos sim, outros não, né? Mas aí lá no apêndice tem um pouco mais detalhado alguns aspectos, até porque o Malbatarran aqui, o Júlio César, ele acaba misturando algumas coisas de arte, né? Principalmente de literatura brasileira, alguns poetas, coisas assim. Tem até alguns poemas aqui do Rabindranath Tagore, que foi um poeta indiano, se eu não me engano. E aí tem umas partes meio poéticas aqui, meio artísticas, que ele coloca uns trechos de alguns desses poetas, tem alguns brasileiros também, para dar uma caprichada na historinha dele, né? Ele coloca a referência assim, o fulano falou tal, mas isso aqui foi tirado do Rabindranath Tagore, isso foi tirado de um outro poeta, etc. Então vai nessa pegada. Bom, vocês podem ver aqui o livro não é muito grande, dá umas 250 páginas, tem uma margem aqui em cima, quando termina o capítulo fica aqui, para começar o capítulo tem uma parte grande também, às vezes tem alguma figura, é uma escrita bem tranquila assim, ele coloca um pouco desse aspecto árabe aqui, mas tem todas as notas ali, nada complicado demais em relação a isso.
É um livrinho que foge bastante das minhas leituras. Como eu falei, alguns probleminhas matemáticos são bem interessantes, alguns são um pouquinho mais difíceis, outros não são tantos, mas é uma leitura mais para ser uma coisa mais tranquila, assim, né? Eu estava lendo ali antes, o livro já foi traduzido para não sei quantas línguas, e em 2020 ou 2021 chegou na 100ª edição. Então é um livro assim bastante famoso, né, no mundo inteiro, até porque ele é uma forma lúdica de ensinar matemática. Então é um livrinho mais para descontrair, assim. Então fica aí a indicação para vocês.